Olá pessoal, nessa videoaula de hoje nós iremos dar continuidade à parte de conexão ao banco de dados, tá? Então, essa parte de conexão do banco de dados ela é bastante importante no PHP, no caso quando você está querendo desenvolver um sistema e o sistema ele vai ter essa conexão com o banco de dados, tá? Então aqui na aula passada nós fizemos a parte da conexão com o banco de dados, fizemos a parte do select para listar todos os registros do banco de dados e finalizamos na parte de inserir cliente, tá? Então temos uma tabela aí clientes com 4 atributos: nome, telefone, CPF e e-mail, e fizemos esse método aqui para inserir cliente. Só que na aula passada eu acabei fazendo uma atualização aqui no banco de dados, adicionando a porta e o tipo do banco de dados. Vamos atualizar. Como é que a gente faz? A gente abre aqui o terminal, new file. Isso é o mesmo procedimento se você está lá no Paysa Cloud, tá? Eu vou fazer aqui ele está aí dentro do Laragon www.tayala. Eu vou dar um git pull para vocês verem que vai atualizar aí, ó. Git pull. Opa. Eu posso aqui excluir o meu db.php porque ele disse que tem mudanças que não foram comitadas, tá? E acabou abortando. Então eu vou vir aqui, vou fechar, vou excluir o db.thy, tá? Deixa eu só selecionar ele aqui, vou excluir, vou vir para a lixeira e vou vir aqui no meu terminal novamente, boto para cima e aperto git pull e ele vai atualizar. Então ele atualizou aí, ó, o meu bd.php, tá? Se eu entrar aqui novamente agora no banco de dados, ele pegou minha atualização lá do Git, tá? Então essa aqui foi a última atualização que eu fiz de acordo com a aula passada. Eu adicionei uma nova variável que é o bd banco de dados tipo, tá? E modifiquei aqui de database para bd nas variáveis. E coloquei também a porta, tá? Ó, aqui eu acabei colocando a porta. E aqui no final eu concatenei novamente ela, tá? Então, pessoal, da aula passada para essa, qual foi a atualização? Eu apenas modifiquei aqui os nomes das variáveis de DB para BD, que é a abreviação banco de dados no português. Adicionei duas variáveis, o BD tipo, que é o tipo do banco de dados MySQL, e concatenei aqui no início, e o BD porta, e concatenei ele aqui no final, tá? Porque se caso precise mudar a porta, a gente já pode mudar aqui que ele já vem para cá, tá? Então essa foi a mudança que foi feita da aula passada para cá, beleza? Então ó, segue a mesma lógica ó, do insert, tá? O que é que a gente vai fazer agora, pessoal? E aqui a listagem. Vamos agora fazer o editar, beleza? Então para que nós possamos fazer o editar, nós precisamos primeiro fazer melhorar a nossa listagem aqui, porque ele está fazendo a listagem, mas da forma como está aqui, ele só está listando os dados e não tem nenhum link de como eu faço para acessar o formulário. E primeiro a gente precisa também criar um formulário, né? Então na aula passada a gente fez esse inserir aqui como um vetor, já passando direto aqui no inserir. Então hoje vamos fazer o seguinte, ó, vamos começar a criar o nosso formulário, tá? E quando criarmos o nosso formulário, vamos passar esses valores e depois que passarmos os valores, vamos listar ele aqui, tá? Então vamos fazer isso. Então, pessoal, depois dessa explicação aqui, revisando o que foi feito na aula passada, agora vamos criar o nosso formulário para que a gente consiga passar os dados e depois salvar. Depois que salvarmos aí, vamos melhorar a nossa listagem, vamos colocar em uma tabela. Depois que colocarmos na tabela, vamos criar um link para que a gente possa editar o nosso formulário aí, tá? Beleza? Então vamos lá. Então o que é que a gente vai fazer agora? Ó? Depois que eu acessei aqui, se eu entrar aqui em bd.php, opa, ele está dando um erro aqui. Esse erro é a conexão do banco de dados. Então se eu vir aqui e colocar a senha, no meu caso, no meu local aqui eu tenho essa senha ultra secreta aí, tá? Então se eu vir aqui agora e ele aparecer. Então toda vez que eu atualizar aqui, ó, João já está no 24 aqui, ó, o número de João, tá? Parou no 24.
Então, pessoal, primeiro a gente vai começar a tirar o que é desnecessário no BD. Observe que a gente tem isso aqui, que foi da aula passada, no qual ele lista e já insere, né? Então vamos tirar isso aqui, que isso aqui não é para ficar dentro do DB, tá? Isso aqui foi apenas um exemplo que eu comecei a fazer. Então vamos pegar isso aqui e vamos criar um arquivo para listar esses dados, tá? Então eu dei um Ctrl+C, Ctrl+X aqui, que ele recorta, né? E apagou. E aqui no arquivo BD vai ficar só os arquivos que são relacionados ao banco de dados, tá? Então vamos vir aqui, vamos criar um novo arquivo e esse arquivo eu vou chamar de listar cliente, tá? .php. Nesse listar cliente.php eu vou criar aqui um HTML básico normal, ó, HTML. Como eu instalei a extensão, se eu der um enter aqui HTML 2.5, ele já gera isso aqui para mim, tá? Primeiro eu preciso dar um include, tá? Eu preciso incluir o meu banco de dados, o meu arquivo do BD aqui na página para que eu consiga importar os meus métodos e funções lá do banco de dados, tá? Então vai ser include e eu vou chamar aqui aspas simples ou dupla, tanto faz. Vou chamar aqui bd.php, tá? Feito isso, dá um Ctrl S para salvar, observa a bolinha lá em cima. Eu vou abrir uma nova tag aqui, PHP. Abre tag PHP. Fecha tag PHP. E agora eu vou ter aqueles arquivos aqui, naqueles códigos aqui, quer dizer. Ok? A princípio vamos deixar assim, daqui a pouco a gente cria a nossa tabela. Observe que esse inserir aqui, ó, ele ficou aqui, né? Só que vamos comentar ele para que toda vez que carrega a página ele não fique inserindo, tá? Esse inserir, na verdade, a gente vai chamar ele para o nosso formulário que vamos criar agora. Então, eu vou copiar isso aqui, tá? Já fizemos nosso listar. Daqui a pouco a gente vai melhorar ele. Mas primeiro vamos para o nosso form. Então a gente tem aqui o nosso form. E nosso form aqui, vamos melhorar ele aqui. Eu criei um formulário básico, normal, dentro de um body. Tá? Utilizei aquele gerador, no caso, para criar toda a estrutura do HTML, para não começar do zero. E aqui dentro do body mesmo, eu posso abrir uma nova tag PHP. Opa, faltou a interrogação ali. PHP. E aqui também, pessoal, eu tenho que fazer o include também, ó. Então eu posso vir aqui no meu listar, tá? Ó, eu vou fazer isso aqui. Mesma coisa, abra uma tag PHP. PHP, dá enter para ir para lá. Include, aspas simples ou dupla, bd.php, tá? Pronto, incluí aqui o meu banco de dados. Quando eu faço esse incluir, o que é que significa, pessoal? Significa que eu estou incluindo todos os arquivos, no caso, tudo que existe aqui. É como se fosse uma herança, né? Mas na verdade não é. Estou incluindo tudo isso aqui. Então essa classe BD vai ficar visível aqui para esse arquivo form, tá? Tanto form quanto list. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte, tá, pessoal? Nós vamos nesse formulário, nós vamos chamar ele mesmo aqui. Então, como assim? A partir do momento que eu salvar, ele vai chamar ele mesmo, e depois que chamar ele mesmo, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar os dados do que o usuário digitou e vamos chamar esse método para inserir. Só que antes, ó, vamos editar aqui o nosso form e vamos chamar ele, dar um rename aqui, vamos chamar de form cliente, para ficar melhor, tá? Chamei ele de form cliente, feita a alteração. E agora eu vou chamar ele aqui, ó, form cliente.php, e vou utilizar o método post, tá? Que o método post ele encapsula aí. Feito isso, aí a gente vai começar a alterar os nossos inputs, tá? Como ele é um formulário de inserção, não precisa a gente ter o hidden, tá? Então a gente vai fazer aqui o label, o input, temos o name aqui que vai permanecer, esse sobrenome vai sair. Esses aqui, agora esses campos, ó,
Esse label é o que vai ser visualizado para o usuário, e já esse name aqui é o que vai ter lá no banco de dados, tá? Se eu voltar aqui no banco de dados, e vir aqui na tabela cliente, então esses campos aqui, ó, nome, telefone, CPF e e-mail, é os nomes que vão aparecer lá, tá? Deixa eu voltar aqui agora. Vamos fazer só uma pequena correção aqui, pessoal. Vamos vir aqui, ó, na tabela, tá? E vamos mudar aqui esse e-mail, tirar esse hífen aqui, no caso, vamos botar apenas vamos vir aqui em estrutura, tá? E aqui em e-mail vamos editar, ó. Vamos deixar sem isso aqui, tá? Fica mais fácil no momento da gente trabalhar com ele e salvar. Pronto, feito isso, aí deixa eu só exportar novamente aqui o banco de dados e salvar lá onde a gente estava, tá? Cliente. Então eu vou voltar lá para o meu Visual Code, vou vir aqui em cliente e vou alterar ele aqui, tá? Esse meu create aqui. Na verdade eu só preciso fazer isso, eu venho aqui e tiro, tá? Ó. Tirei o hífen dali do insert, beleza? E tiro aqui também. Dessa forma, quando eu for importar novamente esse banco de dados já vai estar ok, tá? Só isso. Então foi apenas essa observação aí. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Cada name desse dos inputs vamos colocar de acordo com o banco de dados, tá? Quem quiser exportar e depois utiliza aquela forma que eu mostrei para vocês, tá? Então tipo, ele exportou, depois que exportou, eu venho no arquivo, abro ele e rodo o script, tá? Aquele lá que ele gerou. Beleza? Então vamos voltar aqui. Aqui vamos chamar de CPF. CPF, tá? E aqui vamos tirar isso aqui, vamos do Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos chamar de telefone. Telefone. Agora vamos chamar por fim e-mail, com e-mail corrigido aí, sem aquele hífen. Então esse name vai ser de acordo com o que eu coloquei lá no banco de dados, que agora está assim. Beleza? Então o que é que acontece? A partir do momento que eu clicar em submeter esse formulário, nós precisamos agora, ó, fazer com que ele chegue aqui. Dessa forma aqui, esse método aqui, select all, não vai precisar, porque ele vai inserir. Vamos fazer o seguinte agora. Eu preciso verificar se a partir do momento que eu entrei nesse formulário, se eu enviei alguma coisa via post. Então como é que eu verifico? Ó, eu faço se diferente de empty, que empty é uma função nativa do PHP. Verifique se existe alguma coisa no post. Se for diferente de vazio post, então ele vai entrar dentro desse if. E o que é que ele vai fazer com esse if? Ó? Ele vai inserir. Tá? Então, ele vai inserir os dados do post. Depois que ele inserir os dados do post, eu vou chamar esse método aqui render, que é um método nativo também do PHP, e vou dar um location aqui, ó. Vou colocar aqui um location, e vou chamar lá listar cliente.php. Dessa forma aí, a partir do momento que eu salvei esses dados no formulário, ele vai automaticamente aí vai direcionar para essa parte, esse arquivo listar cliente, que foi o que a gente fez aqui, tá? Então nesse momento aqui eu posso tirar esse vetor aqui que a gente não vai estar usando e vamos ver o resultado, tá? E se inserir também aqui. Vamos ver o resultado disso daí. Vamos chamar listar clientes e vamos chamar form cliente para a gente ver aí como é que vai ficar. Então a partir do momento, vamos chamar aqui primeiro listar cliente.php, dou enter. Ele listou aí os clientes, ó. Observe que ele está desorganizado, né? Vamos fazer com que ele ordene pelo ID. Só a gente voltar para cá, ó, e vamos entrar dentro desse select all. Eu aperto Ctrl e clico aqui, ó, ele já entra no método, tá? Ó.
E observe aqui que está ordenado por nome. Vamos alterar e colocar por ID? Tá, deixa eu fechar aqui. Vamos vir aqui em BD, né? Select All. Vamos ordenar por ID de forma decrescente, Desk. Vamos voltar agora para a nossa tela e vamos clicar aqui e ele ordenou, Luiz 36 aí, tá? Eu acabei inserindo mais registros aí. Agora vamos chamar o nosso form, tá? Vamos chamar o nosso form aqui para a gente ver como é que ele vai se comportar aí. Form cliente.php. Temos aí o nosso formulário e vamos inserir aqui. Vou chamar aqui de Joãozinho dos teclados. Vou botar aqui um CPF ultra mega difícil. Já tenho um aqui, vou aproveitar. Botar um telefone qualquer. Vou botar um e-mail aí, Joãozinho dos teclados. Joãozinho dos teclados@gmail.com e vou enviar aqui. Depois que eu enviei, ele não foi, não apareceu o Joãozinho aqui. Vamos ver o que é que deu aí de erro. O Joãozinho não foi, né? Então vamos voltar aqui no nosso código para a gente ver o que é que aconteceu. A princípio a gente precisa ver se ele chegou aqui, né? Então vamos ver se ele chegou aqui. Como é que eu faço? Ah, foi só isso aqui, pessoal. Ó, no momento que eu vou inserir, eu não tenho que mais inserir dados, eu tenho que inserir quem? $post, tá? Então foi só isso aqui que faltou. Deixa eu salvar agora e voltar para lá novamente. Deixa eu voltar aqui novamente, Joãozinho dos teclados, clicar em enviar, ele já aproveitou que estava preenchido, enviei aqui, opa, mas tenho que atualizar aqui, pronto, atualizei, enviar, também não foi. Então, o que é que acontece? Ele não foi, né? Eu acabei excluindo aqui alguns registros para ficar menos coisa, ficaram só 4 registros. Ele não foi, pessoal, porque a gente não fez a alteração aqui do e-mail, a gente precisa vir aqui no DB, ó, e no momento que a gente vai inserir, a gente precisa mudar isso aqui também, ó, tá? Mudar isso aqui e aqui no nosso inserir. Pronto, salvei, dei Ctrl S, observe que a bolinha sumiu, voltei aqui para o formulário, ele está verificando se for frame vazio e insere aqui. Vamos testar agora para ver. Estou aqui na minha listagem, vamos entrar aqui no form cliente aí. Form cliente. Vou colocar aqui Joãozinho dos teclados, CPF ultra secreto, telefone e o e-mail Joãozinho dos teclados enviar. E aparecer aqui Joãozinho dos teclados, tá? Então, para a gente finalizar essa parte, vamos criar um botão na listagem de cliente para que quando a gente esteja na listagem, a gente não precisa ficar digitando a URL lá do form cliente, tá? Então a gente vai vir aqui, tem duas formas da gente fazer, a gente pode simplesmente criar um formulário para adicionar um botão lá e depois fazer a chamada dele lá quando a gente clicar, ou então simplesmente o link, a gente clica ele já abre lá, tá? Então vamos fazer aqui com um formulário, porque depois a gente vai usar o buscar. Então já vamos criar aqui com um form, tá? Então form, passar uma action aqui. Nessa action eu vou chamar quem? Form cliente. Quando for para o buscar a gente vai alterar ele aí. Por enquanto vamos deixar assim. Fechei o meu formulário e aqui dentro eu vou criar um botão. Button submit type submit. Então aqui no botão submit, fechar aqui ele, vamos chamar de novo e aqui eu vou colocar cadastrar cliente, 2 pontos, espaço para separar. Ok? Feito isso aí, a gente vai agora, ó, se viemos aqui no listar e atualizar, ó, apareceu cadastrar cliente. Se eu clicar aqui novo, ó, ele apareceu. Aqui no formulário vamos criar um novo botão para voltar, tá? Vamos voltar aqui então. Então no formulário vamos criar aqui e aqui no final dele, ó, embaixo de submit, que eu quero que fique ao lado, a gente vai criar uma tag A, tá? Vamos chamar o href, que é o que vai chamar quem? Listar
cliente.php, fechamos a nossa tag, e como eu quero que ele fique no formato de um botão, ele fique bonitinho assim, ó, vamos criar aí, vamos chamar uma tag button dentro de um A, tá? E aqui eu vou chamar voltar. Pronto, feito isso, ó, dei um Ctrl S para salvar, ele já salvou. Deixa eu voltar para cá. Se eu atualizar aqui, ó, atualizar, ele criou um botão voltar. Beleza? Então assim a gente consegue inserir a navegabilidade no nosso sistema. Beleza, pessoal? Então concluímos aí o inserir no banco de dados por meio do formulário e a listagem no formato separado aí, no caso um arquivo listar.cliente. Se você gostou, deixa o seu joinha aí, não se esquece de curtir e compartilhar. Qualquer dúvida deixa nos comentários aí, e na próxima aula nós iremos fazer a parte do editar, ok? Então forte abraço e até mais. É isso aí, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Não esqueça de deixar o seu joinha, compartilha com os teus amigos e se inscreve no meu canal. Um abraço e até mais!